E aí pessoal, beleza? Meu nome é Ariel Rodrigues e bora para mais um vídeo aqui do canal, porque hoje eu quero ter um papo com vocês sobre um método científico. Porque me diz aí, sabe como é que o método científico funciona? E além disso, você sabe como é que ele se desenvolveu ao longo da história? Será que a gente tem um método científico único para todas as áreas do conhecimento? Pois é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Então é o seguinte, nesse vídeo eu vou abordar como funciona o método científico no geral, né? E falar um pouco sobre a sua história. Mais especificamente, eu vou tratar do método científico desenvolvido por Karl Popper no século passado. Então, assim, quando o assunto é ferramenta que sustenta o mundo moderno como conhecemos hoje, com as suas várias tecnologias, a gente pode imaginar que o buraco é um pouco mais embaixo e que tem várias complexidades no meio do caminho aí, que fica difícil tratar de todas elas em um único vídeo, até porque o método ele pode mudar a depender da área. Então, eu vou tentar dar uma resumida na história aqui para vocês, e em especial vou puxar a sardinha para a física, né, que é a área que eu estou mais familiarizado. Quando o assunto é ciência e filosofia no geral, não tem como a gente fugir muito. A gente tem que voltar lá para a Grécia, e mais especificamente eu quero falar de uma pessoa aqui, do Aristóteles, que foi um dos primeiros que a gente poderia considerar como cientistas. Apesar de que essa definição na época não existia, foi um conceito que veio a ser moldado e estabelecido ao longo do tempo, mas o Aristóteles, no caso, ele foi o primeiro a dar a devida importância, né, para a medição empírica e para aquilo que é observado. De forma que dois dos fundamentos sobre os quais a ciência foi construída, que é medição e observação, foi um legado do próprio Aristóteles. Ele chegou a propor a ideia de indução como ferramenta para o conhecimento, de forma que o pensamento abstrato e o raciocínio eles deveriam ser apoiados em descobertas do mundo real. Partindo dessas ideias, o Aristóteles ele basicamente aplicou esse método, que alguns chamam de protocientífico, a quase todas as áreas que ele atuou. Então esse método basicamente consistia em fazer observações e medições meticulosas sobre os fenômenos observados. Em seguida aos gregos, outros povos que deram contribuições para o método científico foram os povos árabes, em que eles preservavam certas ideias de Aristóteles e ainda assim acrescentavam coisas novas. Aí, assim, um dos primeiros estudiosos árabes nesse campo do método científico foi esse cara, que eu vou colocar o nome aqui na tela, e ele fez algumas contribuições interessantes. Ele desenvolveu um método que consistia em apresentar um problema baseado em observação e experimentação, testar as hipóteses através da experimentação, interpretar os dados com base na matemática de preferência e publicar as descobertas. Esse cara, junto com Aristóteles, entendeu que a experimentação e a medição controladas e precisas eram importantíssimas no avanço do conhecimento. Dentre outras contribuições dele, a gente pode destacar que basicamente ele entendia que a ciência consistia na busca pela verdade última e que basicamente o único jeito de atingir isso era através do ceticismo e questionamento de tudo. Além disso, um outro cara, que eu também vou colocar o nome aqui na tela, ele chamou atenção para o problema dos erros e vieses de uma pouca amostragem experimental. Então ele entendia que tinha que se fazer os experimentos muitas vezes para certificar de que não tinha tido nenhum problema ou de que tem algum viés e etc. Para assim eliminar o senso comum. Pulando agora para o período do Renascimento, tem alguns nomes que são importantes a gente destacar. O primeiro é o Roger Bacon, que era um frade, filósofo, cientista, e ele falava que tinha que parar de aceitar cegamente os escritos, que no caso eram herdados de Aristóteles em sua maioria, né? E que eram dados como verdades absolutas. Então ele defendia que não se podia aceitar cegamente esses escritos. E assim, para sustentar essas ideias dele, de que não tinha que se aceitar cegamente os escritos, ele batia muito nas ideias do Aristóteles, que na época eram muitas vezes tidas como verdade, sem nem mesmo serem feitos testes e verificações experimentais. Nessa época, né, a aceitação de algumas ideias do Aristóteles era tão grande que até mesmo alguns pontos que tinham refutação, ou seja, tinham evidências comprovando o contrário, e essas falas do Aristóteles, essas ideias dele eram aceitas na época. Falando agora de um outro cara, o Francis Bacon, ele era um advogado e filósofo influente, em que ele defendia como fundamento do processo científico, né, o raciocínio indutivo, de forma que o Francis Bacon ele foi o primeiro a formalizar o conceito do que seria um método científico.
Só que assim, essas ideias dele sobre o método científico não vieram do nada, né? Ele foi muito influenciado por cientistas como Copérnico e o Galileu Galilei, que entendiam a importância de se fazer medições e de sistematizar o conhecimento. Aí assim, um pouco depois do Francis Bacon, do Copérnico, do Galileu Galilei, o palco estava montado para o Isaac Newton chegar e fazer a festa, literalmente, né? Porque assim, na época do Newton, muitos dos conhecimentos que ele ia precisar para desenvolver o cálculo diferencial integral, as leis da dinâmica, a teoria da gravitação, os seus trabalhos em óptica, muitos desses trabalhos que ele ia desenvolver já tinham resultados e medições precisas e sistematizadas que ele ia usar para dar suporte ao trabalho intelectual que ele chegou a desenvolver. E nesse sentido é o que ele fala, né? Tem aquela famosa frase dele que é o seguinte: se enxerguei mais longe foi porque me apoiei em ombros gigantes. Então, basicamente, o palco já estava montado para que ele fizesse tudo o que ele fez. Não tirando a genialidade dele, longe disso. Mas assim, bom, sem mais na verdade, né? Teve muito trabalho intelectual também e muita genialidade do Newton para poder fazer as coisas que ele fez. Eu não vou ficar falando muito desses resultados, dessa parte da história, porque isso seria tema para um outro vídeo. E, bom, podemos dizer que na época do Newton ali tinha um conceito muito robusto do que era fazer ciência em andamento. De forma que muitos consideram o período em que Newton nasceu como o nascimento da ciência moderna, como conhecemos hoje. Bom, mas muitas das ideias do Bacon, do Newton, elas foram desenvolvidas quando muitos cientistas da época, eles eram polímatas, ou seja, eles conheciam de várias áreas, entendiam de filosofia, teologia, química e etc. De forma que a ciência foi se desenvolvendo a tal ponto, ficando tão nichada, que viu-se que o método científico ficou cada vez mais complexo, porque dependia muito da área, do que se ia estudar, porque via-se que algo que se aplicava muito bem para um contexto, por exemplo, da física, já não se aplicava muito bem para um contexto, por exemplo, da psicologia. Então, o método científico ele foi sendo adaptado e particularizado para cada área, apesar de que em muitas dessas áreas ter-se uma raiz comum. Então, à medida que a ciência foi avançando, as áreas foram ficando cada vez mais complexas, o conhecimento foi avançando, viu-se que o método científico ele precisava ser reformulado. E no século XX, uma pessoa muito importante que percebeu isso foi o Karl Popper. O Karl Popper ele foi um filósofo da ciência e chegou a compreender muito bem as limitações do antigo método científico. De forma que um dos pontos em que ele mais batia era que a ciência ela não era infalível. E de que muitas disciplinas científicas, por mais estabelecidas que fossem, poderiam levar a resultados incorretos. A isso levou ele a questionar até mesmo a definição do que é ciência e tentar desenvolver um método científico que resolvesse esses problemas que a ciência estava lidando na época. Aí o que o Popper fez? Ele reconheceu que a ciência ela avançava através de um processo de hipótese e refutação, e assim sucessivamente, em que você tinha basicamente pessoas aqui propondo uma coisa e você tinha outras pessoas aqui indo testar essas coisas e ver se isso daí batia com a realidade. E para que isso acontecesse, né, essa teoria, essas hipóteses, elas precisavam ser falseáveis, ou seja, elas precisavam ser passíveis de serem falsificadas, ou melhor dizendo, né, passíveis de serem refutadas. Então, o que o Popper entendia? Ele entendia que se a hipótese ela não fosse falseável, ela não poderia ser nem sequer científica. Então, para ser ciência, a hipótese ela deveria ser falseável. Então, falando especificamente como é que funciona o método científico desenvolvido por Popper, né, que é muitas vezes conhecido também como o método hipotético-dedutivo, ele consiste basicamente em algumas etapas: observação de um determinado fenômeno, hipótese sobre aquele determinado fenômeno, experimento para testar aquele determinado fenômeno, analisar os dados produzidos pelo experimento e fazer, em cima disso, uma conclusão. Então vamos lá, falando de um por um aqui, o que a gente tem primeiro? A gente tem primeiro a identificação do problema de pesquisa. Por exemplo, se a gente observa um determinado fenômeno e esse fenômeno ele não tem explicação de acordo com as teorias vigentes, então a gente percebe que tem uma lacuna aí no conhecimento científico e a gente precisa preencher essa lacuna.
Então pronto, aí o programa de pesquisa está posto. Aí em segundo lugar vem a formulação de hipóteses, em que a gente vai formular explicações provisórias para aquele fenômeno, e essas explicações, isso é importante dizer, que elas devem ser falseáveis, ou seja, passíveis de verificação experimental. Aí em seguida vem o experimento, que é basicamente a gente submeter a hipótese à prática e verificar para ver se as consequências preditas por aquela hipótese são verdadeiras ou não. De modo que em seguida também entra a análise de dados para a gente verificar se os dados produzidos desses experimentos são válidos ou não. E aí tem todo o tratamento em cima desses dados para verificar se eles estão refletindo a realidade, se esses dados estão bons ou não, né? Aí, por fim, vem a conclusão, que a partir dos testes, dos experimentos, das análises de dados, a gente verifica se a hipótese ela é falsa ou não. Se ela for falsa, a gente reformula ela e repete todo o processo, e se for verdadeira, tudo bem. A gente tem um indicativo de que o nosso modelo e as nossas hipóteses são verdadeiras. E aí, as hipóteses sendo verdadeiras, a gente constrói a nossa teoria científica em cima disso. E, no caso, essa teoria ela vai se manter válida até vir uma nova hipótese que contradiga ela. Porque, de acordo com o método de Popper, a gente não prova que uma teoria ela é verdadeira ou não. Porque para provar que ela é verdadeira, eu ia precisar de um número infinito de diferentes testes para ter isso, né? Então, assim, a gente, apesar de não provar que ela é verdadeira, a gente tem, ainda assim, se a gente fez todo o processo de forma correta, uma teoria robusta, consistente e que consegue modelar a realidade, e assim a gente pode avançar no nosso conhecimento a respeito da natureza. Então, bom, antes de continuar, eu queria pedir que, caso você esteja gostando do vídeo, deixe seu gostei aqui embaixo, vai ajudar bastante o canal. E, além disso, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então, se você gostou do vídeo, manda para uma pessoa que você sabe que vai gostar também. Aí, após essa história sobre o método científico, que a gente viu que foi evoluindo ao longo do tempo, onde é que ele se encontra atualmente, né? Eu falei do método científico de Popper, desenvolvido no século passado, mas e hoje? Onde é que o método científico se encontra? Bom, ele está em constante mudança e adaptação à medida que o nosso conhecimento evolui, e ainda mais se a gente for olhar em diferentes áreas, que pode ser que cada área diferente vá adotar uma particularidade que seja interessante para aquela área, mas não para outra. Só que, assim, independentemente da área, do método científico, ele ainda assim é a melhor ferramenta para a gente avançar no conhecimento científico a respeito do mundo, de forma geral. Então, assim, a ciência continuará sendo um dos principais motores para o avanço da nossa sociedade. E era basicamente isso que eu tinha para dizer no vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua atenção e vejo você no próximo vídeo.